para continuar falando de mercado, né, falamos um pouco sobre o fator climático, agora sim falamos mais diretamente de mercado e os efeitos dessa situação toda, nós vamos conversar com Rafael Mandarino, que participa ao vivo conosco pela internet. Rafael Mandarino, que é da G-Resource Brasil. Rafael, obrigado pela sua participação. E nós estávamos agora há pouco vendo as questões ligadas ao modelo climático americano, europeu. Mercado norte-americano tem muita especulação, tem os fatores também ligados ao mercado financeiro. Como é que você está avaliando neste momento o que vem ocorrendo lá e os impactos aqui com as negociações brasileiras? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Eu acho que o Felipe ele foi bastante feliz nos comentários dele, principalmente quando a gente olha para os modelos como um todo, né? Os modelos que, por mais que estejam tendo alguma divergência, é um consenso meio que normal entre, né, o que está sendo observado e o que está sendo projetado, pelo menos nessas 2 próximas semanas, e o que a gente olha como verdade são essas 2 semanas, são realmente ondas de calor sobre áreas, né, de produção de interesse, né, e de importância bastante relevante, principalmente pensando na soja e no milho americano, né, apesar de hoje uma onda curta de chuvas ali que a gente teve em Minnesota e em Wisconsin, né, esse sistema ele deve seguir para o leste, né, um pouco mais para o sul de Michigan, né, e talvez chover um pouco em Illinois, Indiana, Ohio, isso é que talvez possa estar trazendo alguma certa volatilidade aí em função desses modelos climáticos como um todo. Mas, de uma forma geral, o calor persiste, continuam batendo e da mesma forma que o Felipe trouxe, ele foi bastante feliz. Na perspectiva de redução dessas produtividades, é a mesma visão que nós temos aqui na G-Resource. Eles estão superestimados pelo USDA, esses trades, esses números pelos traders, com certeza já não estão sendo mais trabalhados, né, e efetivamente nós temos aí números bem menores. Hoje, quando você pega, por exemplo, um 177,5 bushels por acre que o USDA está trazendo para o milho, nós já estamos trabalhando com 173, mas temos alguns relatos de campo que colocam aí uma perspectiva de que em anos anteriores, neste momento, quando eu faço a contabilização de ruas de milho, né, chegavam de 18 a 20, mais ou menos essa contagem, em média 18 ruas. A gente já está tendo contagens de campo na faixa de 13 a 15, ou seja, isso obviamente pode trabalhar essa perspectiva de produtividade para baixo, trazendo aí cenários um tanto quanto piores até mesmo do que esses 173 bushels por acre que trazemos. Nós estamos trazendo, não sei se vocês chegaram a ver, mas comparativamente com o USDA milho, 177,5 que o USDA traz, nós estamos trazendo 173 bushels por acre já, mas numa perspectiva de campo, os levantamentos vêm trazendo, né, comparativamente com anos anteriores, a contagem de ruas, de grãos, né, de fileiras de grãos, que estaria ali por volta de 18 a 20 ruas, né, 16, 18, 20, nós temos cenários de 13, de 15, ou seja, uma quantidade de ruas menor. Obviamente isso traz aí em média essa quantidade de ruas menor, faz com que a gente obviamente veja uma possibilidade de uma redução dessa produtividade ainda mais do que estamos contabilizando nesses 173 bushels por acre. No caso da soja, da mesma forma, vínhamos trabalhando aí com certeza já com números menores do que os 52 bushels por acre que o USDA havia trazido, né, no relatório, mantendo o número, né, e agora estamos trabalhando aí com um próximo de 50,5 bushels por acre. Isso, obviamente, vai reduzir esses 117 milhões de toneladas de produção, né, e da mesma forma também vai pressionar esses 380, 385 milhões de toneladas no milho, todos para baixo com revisão. Ainda não é um cenário que a gente chama de catastrófico, né, mas lembrando de uma demanda doméstica americana grande, tanto no milho e agora em crescimento ano a ano para a perspectiva de produção de diesel renovável, isso vai fazer frente, obviamente, a uma perspectiva de diminuir, né, o potencial de exportação, haja visto que há uma diminuição dessas produtividades e de produção. Rafael, um outro ponto, um outro aspecto importante é em torno de como que esses cenários que nós estamos vendo nos Estados Unidos, ele está afetando a decisão do produtor brasileiro, tanto para a produção que ele detém, a soja que ele ainda tem a comercializar, milho,
que em muitos casos tem um volume um pouco mais expressivo, porque ele está colhendo e isso está aumentando principalmente no estado do Mato Grosso, mas aparentemente o Mato Grosso tem também uma saída interessante quando se pensa em exportação pelos portos do Arco Norte. Eu gostaria que você comentasse isso e como que isso vai afetar a safra nova brasileira, já que ela será uma safra muito boa, maior do que essa, em princípio, e com provável retomada da produção gaúcha no Rio Grande do Sul e também na Argentina, por conta do El Niño. Legal. Vamos lá, vamos por partes. De uma forma geral, esse mercado, obviamente, está trazendo uma certa expectativa ao nosso produtor, né, de melhoria de preços. Quem havia continuado, quem ainda estava com soja na mão de safra 22, 23, esses obviamente devem estar vendo uma correlação, principalmente agora, referenciando para um setembro, um prêmio positivo, né, com o Chicago também trabalhando em níveis mais elevados, está trazendo algumas oportunidades dele se defender, né, saindo daqueles fundos de preço. Isso pode fazer com que o produtor aumente a sua participação de vendas. Isso é totalmente cinético para o nosso mercado, haja visto em que quanto mais eu me aproximo desse final de produtos disponíveis na mão do produtor, a gente deve ver, né, uma perspectiva também de valorizar um pouco mais ainda essa nossa soja, seja de safra disponível, né, safra velha, ou mesmo de safra nova. Agora, sim, o produtor também está olhando para uma próxima safra, nessa expectativa de recuperação em Chicago, com o clima e com todo o conflito se escalando, isso continua trazendo uma perspectiva para esse produtor de talvez fechar pensando num flat price um pouco melhor, mas também pensando, obviamente, nesse produtor que está tentando fazer pelo componente. A gente sabe da dificuldade, né, de trabalhar alguns contratos, trabalhar com algumas empresas, né, às vezes não tendo, né, espaço para fazer isso, dependendo de volume, mas o produtor está, obviamente, já entendendo que precisa fechar o seu custo e precisa, né, começar a se movimentar diferente de outros anos. Deixo aqui até um alerta, né, para que não se deixe realmente para se fazer essas travas, né, essas proteções, ou pelo menos esse hedge do seu custo, pensando em seguir modelos tradicionais aí de anos anteriores, né, de históricos aí anteriores. Esse ano projeta-se uma produção elevada, né, por mais que a gente repita uma produção 22, 23 no ano que vem, né, estamos trabalhando um pouco mais otimista, na faixa de 158 mais ou menos, mas isso pode ter algumas revisões aí para frente, tá? Mas, de uma forma geral, isso vai, obviamente, em função de todo o nosso problema logístico, trabalhar bases ainda descontados, e eu fico preocupado com o produtor que seguir o modelo tradicional e deixar isso para frente. Com relação ao que você me pergunta, todo um cenário como um todo aqui para a América Latina de próxima safra, ao mesmo tempo também falando desse milho e pensando no Mato Grosso como um todo, né, avançou bem essa colheita, né, o produtor por lá acabou sendo alvo somente de uma indústria doméstica que comprou, né, muito bem, se posicionou muito bem, tem espaço para fazer daqui para frente da mão para a boca e ajustar esses preços gradativamente. Só que há sim uma preocupação crescente por conta de um conflito, por conta de uma Ucrânia, de uma Rússia. Será que a Rússia vai continuar bombardeando a Ucrânia? Quanto efetivamente, com essa perspectiva de interrupção de qualquer fluxo de navios, a Ucrânia deve conseguir exportar por terra mês algo em torno de 1,5 milhões de toneladas para a Europa, é o que deve ser contabilizado aqui para frente, ou seja, é muito pouco. Esse cenário desmotiva uma produção por lá, tá? Então a gente tem incremento de área, aumento de nível tecnológico, ou não, eu vou pisar no freio e vou investir menos na minha terra. Então, esse produtor por lá também vai ser um grande balizador, né, da perspectiva dos próximos relatórios e na perspectiva do quadro de oferta e demanda mundial. Eu deixo aqui uma visão nossa de que o ciclo, numa perspectiva de alta, pensando nos quadros de oferta e demanda, ele ainda não se encerrou. E somado a uma perspectiva de diminuição de um barulho com relação à recessão mundial, né, a gente começa a ouvir um barulho cada vez menor em relação a isso, por conta de toda essa guerra, né, de busca, né, ao combate da inflação pelos bancos centrais mundiais, faz com que a gente veja aí uma perspectiva de uma diminuição dessa chance de recessão. Diminuída ou não tendo recessão efetivamente dessa virada desse ano para o ano que vem, o consumo tende a aumentar e as produtividades vêm sendo testadas pela mãe natureza.
nós temos clima que bateu muito quente no norte da Europa, bateu em vários momentos aí de julho, de junho na Rússia, na própria Ucrânia, né? Na China tem diferentes cenários, você vê a própria Índia reduzindo aí, ou bloqueando, perdão, as exportações de arroz, isso é impactante para uma perspectiva de consumo, né, de outros produtos. Então, de uma forma geral, a mãe natureza segue batendo, né, efetivamente nessas produtividades e vai questionar, obviamente, essas produtividades e a produção final aqui pela América Latina no 23, 24. Felipe trazia uma possibilidade de um atraso no plantio. Será que é possível? Tem chance? Sim, acreditamos que tem chance. Da mesma forma que pode atrapalhar esse El Niño, dependendo da expressividade, de algumas colheitas, né? O desenvolvimento normal de uma cultura, a gente pode ter aí anomalias, né? Podemos ter incidência de doenças. Então, está muito cedo ainda para ter um cenário concreto. Mas, com certeza, a apreensão ela existe e, em função dessa apreensão que existe e a volatilidade que está no mercado, a sugestão é que o produtor vá remunerando alta, vá fazendo média superior e, obviamente, vá se defendendo desses movimentos.